Esse é o primeiro vídeo que a gente está gravando para o canal, a social hoje aqui na minha casa com o René Silva. Então, meu nome é René Silva, tenho 18 anos, sou morador da comunidade do Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, e desenvolvo um trabalho social, que é um jornal comunitário, e tenho um site na internet, um portal de notícias chamado Voz das Comunidades, onde a gente publica notícias de várias comunidades do Rio. O André de Lacerda também está com a gente. Eu sou administrador de empresas, músico e sou um dos editores do blog Cidade do Rio, que fala sobre o Rio de Janeiro, dia a dia, cultura, turismo e um pouco do que acontece na cidade, né? E o Edemilson Paraná. Eu sou jornalista, formado pela Universidade de Brasília, já fui assessor de imprensa na Câmara dos Deputados, analista de comunicação no Serviço Federal de Processamento de Dados, lá em Brasília, e hoje eu sou analista de comunicação do Conselho Nacional do Ministério Público, mas também tenho um trabalho de militância política e social, sou integrante de um grupo político chamado Brasil e Desenvolvimento, lá em Brasília, e trabalho com comunicação para movimentos populares. Esses amigos estão reunidos para essa social hoje aqui em casa para falar sobre a obrigatoriedade do diploma de jornalista. Todos esses três fazem jornalismo, mas em especial, só um aqui tem graduação. E aí, você vai me dizer, Paraná, qual é a necessidade de um jornalista? Ele é mais jornalista se tem diploma? Uma pessoa que reporta notícias na mídia social é jornalista só porque está passando informação? Precisa do diploma? Olha, contraditoriamente, apesar de ser o único aqui que tem diploma, eu não sou a favor da obrigatoriedade do diploma de jornalismo, eu sou contrário. Eu sou contrário por várias razões, assim. A primeira delas é social, né? Eu acho que o jornalismo trabalha sobretudo com liberdade de expressão, com troca de ideias, com discussão, com produção de informação e comunicação. E esse é um processo que não pode ser diminuído, não pode ser, de nenhuma maneira, né? É um processo que precisa ser ampliado. Mais e mais pessoas devem poder fazer comunicação, devem poder fazer essa comunicação em vários espaços e em vários lugares. Então eu acho que a obrigatoriedade do diploma, na verdade, acaba restringindo a possibilidade das pessoas de terem acesso à liberdade de expressão, sobretudo em ambientes, como a gente sabe, que são os meios de imprensa, que são tão fechados para isso. Quanto mais pessoas puderem acessar, evidentemente mais a gente amplia a nossa liberdade de expressão. Acho que o segundo ponto é o ponto técnico. Nas faculdades de jornalismo, hoje, bem ou mal, você acaba que a formação ela é estritamente técnica. Assim, você tem um background acadêmico, teórico, mas a gente sabe que ele não é o fundamental do curso. Ele não é por meio dele que o curso está orientado. O curso está orientado, sobretudo, em uma formação técnica. Formação técnica essa que pode ser aprendida ou no curso técnico ou no mercado. E eu devo dizer para vocês, assim, eu aprendi muito fazendo comunicação no mercado, e o que eu aproveitei mais da minha universidade foi uma formação humanística, que muitas pessoas consideram como não importante, muitos cursos consideram como não importante, muitos currículos consideram como não importante, e eu acho que essa é a importância da universidade, uma formação humanística, mas ela não deve te obrigar do ponto de vista técnico a cursá-la para poder exigir a profissão de jornalista. Então, do ponto de vista acadêmico, basta você fazer um curso técnico, basta você aprender no mercado com o rigor necessário, com, enfim, um método de trabalho interessante que você pode cumprir essa função sem nenhum problema. E do ponto de vista humanístico, qualquer um poderia ter esse conhecimento. Um historiador pode ter esse conhecimento, um advogado pode ter um conhecimento, um cientista social pode ter esse conhecimento, e muitas vezes o tem mais do que os jornalistas que ficaram centrados na formação técnica durante 4 anos e não prestaram atenção na formação humanística, que é o mais importante, uma formação ética que a gente vê com falta no jornalismo, né? E a gente não vê isso acontecer. E por último, eu acho que a questão trabalhista, né? Que há uma grande discussão em quem defende o diploma, que tenta enquadrar essa discussão no lado da esquerda e etc, que é a questão trabalhista, porque supostamente se você não ter diploma, você permite ser explorado, você permite que a força de trabalho seja precarizada, que o grande empresário da comunicação te coloque em situações que você teoricamente não deveria estar e etc. E aí eu respondo que regulação da profissão e regulação trabalhista não precisa necessariamente de diploma. É evidente que essa pauta ela é importante, ela é fundamental regulamentar uma profissão tão importante para a sociedade como é a profissão de jornalista, mas ela não precisa passar pela necessidade de diploma. Você pode regulamentar a profissão de jornalista sendo um cara, uma pessoa, um profissional que veio de uma formação de historiador, de cientista social, de advogado, ou que não tenha formação nenhuma, mas que
ainda assim tem a sua profissão regulamentada, devidamente remunerada, devidamente reconhecida, devidamente valorizada como deve ser. Em relação a todos esses pontos de vista, eu acho que não faz o menor sentido a obrigatoriedade do diploma de jornalismo. E eu vejo isso na prática, trabalhando com comunicação para movimentos populares. Acho que o caso do René é sensacional, né? Produz comunicação, produz jornalismo, produz informação de relevância, informação de qualidade, sem ter diploma de jornalismo. E se a gente infringir, colocar ele dentro de um espaço de infringir a lei em determinado contexto, vou soltar um jornal, preciso da assinatura de um jornalista, vou criar uma rádio comunitária, eu preciso da assinatura de jornalista. A gente vai impedir que trabalhos como o do René e de tantas outras pessoas possam crescer e as pessoas possam ter autonomia para se comunicar livremente. Como a gente escuta muito de estagiário de comunicação social e jornalismo, eu estou aprendendo mais na atividade diária do que esses 4, 5 períodos que eu aprendi na universidade, no ambiente acadêmico. O André é um exemplo disso. Ele tem graduação de administrador, ele tem o blog Cidade do Rio e em um evento ele teve a possibilidade de acesso negada para uma empresa de comunicação e essa mesma possibilidade de acesso livre por uma outra empresa de comunicação que estava gerenciando a assessoria de imprensa do evento, não é isso? Tem muitas empresas que encaram o blog, quem faz mídia social, como não é imprensa. Mesmo fazendo a mesma notícia que um jornal grande, como os grandes veículos fazem, eu posso dar a mesma notícia, mas para certas empresas de comunicação... Se está na internet, não é jornalista, não vale. Ela ainda teria aquela visão ainda tradicional do jornalismo dos grandes veículos, da imprensa, papel e TV, né? E o que está se falando aqui não é transformar toda a sociedade em jornalista. Eu acho assim, eu para ter o DRT de jornalista, que é reconhecido pelo Ministério do Trabalho, que você leva uma série de documentação. Assim, eu tive que levar todo o meu material que eu fiz durante 2 anos para provar, e ele faz toda uma checagem para ver se você é jornalista, você tem essa capacidade de ser. Ninguém vai chegar e vai te dar um DRT, um registro, você agora é jornalista, que eu consegui há 2 anos, assim, só porque me achou bonito. Não, eu tive que mostrar todo um processo, todo um trabalho que foi pesquisado, checado, e a partir daí eles viram que eu tinha a capacidade, eu fazia informação e baseado em ética também. Assim, de algum modo o Ministério do Trabalho entende a ética profissional e acaba deliberando isso. Ninguém está falando que vai liberar ou vai acabar amanhã a faculdade de jornalismo, não desmerecendo quem faz o jornalismo durante 4 anos e pega o seu diploma ou quem não teve. Assim. Eu acho que o jornalismo é uma arte, né? Levar informação às pessoas é uma arte, assim. E você não pode cessear ou calar alguém porque se ela tem esse dom de fazer isso, né? E até mesmo nesse momento de mídia social, onde todo mundo pode participar e captar um momento, tipo assim, o prédio caiu no centro do Rio. Se eu não sou jornalista, eu tenho smartphone, eu não registro, porque aquilo dali não precisa ser replicado, não pode ser replicado, porque eu não tenho documento. Eu teria que esperar 15 minutos, 30 minutos depois os meios de comunicação tradicional chegarem para passar a informação? Não. Ou se eu sou jornalista, se eu contribuo com aquilo, o Paraná quer falar alguma coisa? Não, acho que a questão é só se há necessidade de você delimitar o que é jornalista ou não em determinados contextos. Eu acho que isso é super importante. O fato se você obriga ou não a ter um diploma, se isso vai influenciar na liberdade de expressão, em poder comunicar em mídia social, etc., eu acho que é evidente que não. Assim, eu acho que a sociedade, pelo menos não dá sinais de que a regulamentação ou a exigência do diploma leve ao cerceamento de, por exemplo, Twitter, Facebook e uma série de outras mídias que começam sobretudo na dinâmica do relato pessoal, né? Um blog que surge também com a dinâmica do relato pessoal. O fato é que a utilização dessas ferramentas não mudou só a maneira das pessoas se relacionarem com a informação, né? Que é uma maneira mais direta, uma maneira mais produtiva de se relacionar com a informação, mais dialógica. O que aconteceu também é que a estrutura de relato da informação como um todo também está se alterando. E por consequência o papel do jornalista nessa história, né? O que é o jornalista? Ele é um cara que só reúne informação? Ele é um cara que apura a informação que já foi trazida por outras pessoas? Ele é um cara que faz as duas coisas? Ou ele é uma instituição simbólica do ponto de vista social que dá confiabilidade, supostamente, a essas informações? Isso tudo está em debate. E eu acho que considerar a posição do jornalista como dada, dentro de um contexto de mudança tão grande no cenário da comunicação,
é muito difícil, né? E eu acho que esse debate do que é o jornalista vai continuar existindo. Mas é um debate positivo, é um debate saudável. É um debate saudável, sobretudo, porque trata de liberdade de expressão. Mas apesar de ser um debate saudável, não pode permitir nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de veto. Poxa, a importância dos jornais comunitários é muito considerável. Eu me lembro, no caso assim, pessoal, quando eu fazia um jornalzinho da escola, com 13 anos de idade, acho que é uma história muito parecida com quem quer fazer jornalismo. Vai falar depois sobre isso, né? Todo mundo começa a ver assim, o jornalzinho da escola que eu fazia. Me chamaram a atenção várias vezes, alguns advogados, amigos dos meus pais chegaram e falaram: cara, você precisa de um jornalista para assinar isso, você corre um risco muito sério de tomar um processo. Porque precisa de um jornalista para assinar uma publicação. Já é uma orientação ali que tá te tolhendo de algum modo. Não sabe que tipo de informação você vai passar. Na época exigia, né? E aí você pensa, tudo bem, é um jornalzinho impune de colégio de menor problema. Mas e se você de fato trata com interesses, enfrenta interesses consideráveis dentro de comunidades, dentro de contextos sociais onde isso é um risco? É evidente que a primeira coisa que vão fazer é tentar cercear a sua capacidade de falar essas coisas. E o cerceamento legal é o primeiro que se tenta, né? E depois tenta-se outros. E não é para isso que um diploma de jornalista merece prioridade e importância, não é? Agora, o que precisa ficar claro é que apesar do diploma de jornalista não ser obrigatório, não significa jogar no lixo a formação universitária. Não quer dizer que é desimportante, que é menos importante, que é desnecessário, é legal, é importante ter uma formação universitária, e eu defendo, sobretudo, por conta dessa necessidade de formação humanística, de formação ética. Mesmo, as redes que você é algo produtivo. Como se posiciona ali. Não, é evidente, é algo produtivo. Não se trata... Tem uma discussão muito simplista por trás disso. Não, o jornalismo vai ficar burro, o jornalista vai ter pior qualidade, informação é uma coisa que precisa ser bem feita. É claro que precisa ser bem feita, isso é evidente. Mas não é um papel assinado e carimbado que vai atestar a qualidade. E a gente sabe disso, porque o nosso jornalismo no Brasil e em vários outros lugares sofre de falta de qualidade, e diploma não garante nada disso, né? Então grande parte dos jornalistas que eu conheci, dos melhores jornalistas que eu conheci, grande parte deles não tinha diploma, ou tinha diploma de outra área do conhecimento, né? Enfim, grandes nomes do jornalismo aí. Então tiveram acesso à faculdade. Isso, então, ou tiveram acesso à faculdade e estudaram outras coisas. Acho que é isso que a gente precisa levar em consideração para enquadrar bem esse debate, né? Essa questão do jornalzinho de escola, de como fazer jornalismo por dom, por arte, desde o começo, quero ser jornalista, é com o René Silva. Você tem altas histórias de jornalzinho de escola, você é a nova escola do jornalismo, mas o que é muito louco é que alguns eventos que a gente já participou até juntos, eu recebi o release, o texto apresentando o evento, quem iria falar era o René Silva, jornalista, morador da comunidade do Complexo do Alemão. Ele tem 17 anos, ele não pode ser jornalista. E eu vi, cheguei lá, era você mesmo que estava se reconhecendo como jornalista mesmo sem ter o diploma ou não? Sabe que não é? Não, então, na verdade, assim, a palavra jornalista, ela, assim, traz um peso, acho que, muito grande pra pessoa, até mesmo quase quem um médico, formado, né? Então, por exemplo, eu falo que assim, nós somos comunicadores, nós passamos informações, nós somos comunicadores sociais, tem mais essa pegada. Não assim de jornalista, porque impõe uma coisa assim, tipo, impõe muito questionamento, ainda mais nessa época agora que o jornalismo não é obrigado a ter diploma. Então, você fala, eu sou jornalista, então a pessoa, mas por quê? Entendeu? Então tem todo um questionamento. Então, eu fico falar que sou comunicador, trabalho com comunicação, tudo mais. Você esclarece nesses eventos, quando alguém até te questiona, você já tem isso pra já falar. esclareço. Então, eu sou comunicador, faço um trabalho social na comunidade, é um jornal comunitário. E como eu comecei o jornal, né, como eu estava falando do jornal escolar, quando eu comecei o meu trabalho, foi com 11 anos de idade. Eu tinha 11 anos, estudava numa escola municipal, ali próximo da minha casa, ali no Complexo do Alemão. E a escola já tinha um jornal escolar, criado pelo Grêmio Estudantil, o Grêmio que geralmente articula isso de rádio, de jornal escolar. Então o Grêmio criou um jornal escolar e eu me interessei. A diretora falou, geralmente quem participa de jornal escolar é aluno de 13, 14 anos, que são os últimos anos e tudo mais. A quinta série não participa, porque são jovens, são muito novos, então... E aí eu insisti, cheguei nela e falei, poxa, deixa eu participar, quero estar inserido no jornal da escola, que eu sempre lia, chegava até mim e eu via a mensagem que os alunos passavam, então eu queria estar participando. E aí conversei com a diretora autorizou.
Aí eu participei, lá que eu aprendi a usar o computador, que eu não sabia. Comecei a usar o computador, usar a internet, comecei a ter acesso, né, à rede, enfim. E aí, uns 3 meses depois, levando o jornal escolar, lendo em casa, lendo na rua, eu observava que os mesmos problemas que a escola tinha, a comunidade também tinha. Então, por exemplo, na escola tinha falta d'água, aí botava reclamação e mandava depois o jornal para a Secretaria Municipal de Educação. A escola estava com falta de energia, a escola estava com falta de estrutura para quadra, faltava água, o que tivesse faltando na escola, o pessoal reclamava, e o que estava chegando de novo também elogiava, ó, chegou isso na escola, e noticiava. Então, espelhado nesse jornal da escola, eu pensei, poxa, quero fazer um jornal para a comunidade, onde eu possa dar voz às pessoas da comunidade. E foi por isso até que eu coloquei o nome Voz da Comunidade, que é o nome do jornal, Voz da Comunidade, para dar voz a esses moradores que antes não tinham nenhum canal de comunicação para poder falar com o governo. E através desse jornal a gente conseguia e consegue ainda falar muito com a prefeitura, com o governo. No Twitter porque você é um canal fala de muito isso, né? Faltou água, tem um buraco, você intervém, ele motiva as pessoas, até pessoas de fora da própria favela. Exatamente. E você é um influenciador de mídia positiva para aquelas pessoas que estão em algum momento precisando ser ouvidas. E como essas outras pessoas que não tem nada a ver a princípio com a favela, não conhecem, muitas vezes nunca foram no Alemão, retweetam mensagens tuas ou replicam tuas informações, o que você acha que motiva elas a tomar essa atitude? Qual a credibilidade que você dá se você não é jornalista, se você é só um garoto de 19 anos que começou o jornal com 11 e hoje está fazendo esse motim organizado? O que você acha? Qual é o aspecto que as pessoas enxergam para poder retweetar suas coisas? Então, acho que assim, depois de eu criar o jornal, ficar por muitos anos dando voz à comunidade e tudo mais, teve a época da ocupação do Complexo do Alemão, que foi a época assim, onde o Voz da Comunidade se destacou muito, onde a internet, o Twitter, por exemplo, ficou com mais evidência, né, nessa época e tudo mais. A gente estava nas redes sociais, estava no Twitter, e aí, como você falou, assim, a maioria das coisas começa com uma coisa pessoal e depois vai se tornando profissional, enfim. E aí eu comecei, no meu Twitter pessoal, eu tava lá postando as mensagens, as pessoas estavam acompanhando pela TV o que estava passando no Complexo do Alemão. As pessoas, pô, eu sou daqui do Paraná, sou daqui, sei lá, daqui do Rio mesmo, sou da Bahia, e tô vendo na televisão que tá passando a ocupação do Complexo do Alemão, tá passando em rede nacional. O que tá acontecendo? Tá tendo tiro agora? Eu ia informando para essas pessoas. Essas pessoas que me seguiam, elas começaram a passar informações para outras pessoas, por exemplo, famosas, como Luciano Huck, a Regina Casé, a Glória Pérez, a Cléo Pires, outras pessoas artistas que estavam também naquele momento falando, gente, vocês estão vendo o que está acontecendo no Alemão? Então assim, uma coisa ocasionou outra, né? Então assim, as pessoas estavam perguntando o que está acontecendo no Alemão, e esses meus amigos que estavam me seguindo, querendo saber o que estava acontecendo também, eles mandaram mensagem para essas pessoas, falando, ó, esse menino, o René, ele mora lá no Complexo do Alemão, segue ele. E essas pessoas, eles começaram a seguir, e aí o meu número de seguidores começou a aumentar. Acho que o caso do René é sensacional, que mostra exatamente isso que a gente estava conversando aqui. Mostra que ele, nesse caso, ele é muito mais jornalista. Ele foi fonte, ele foi apuração, do que os jornalistas que estavam lá ou estavam tendo dificuldade para instalar. O fato é o seguinte, o que é credibilidade em jornalismo? Tem um autor, que é o George Orwell, que fala uma coisa muito legal, que ele fala o seguinte, jornalismo é escrever tudo que alguém não queira que você escreve, todo o resto é publicidade. E exatamente isso. Exatamente isso, que é exatamente o que o René está fazendo na comunidade dele. Quer dizer, mostrando coisas que não são mostradas. Isso é fazer jornalismo de verdade. Quando você tira um diploma, assina, carimba e fala que só por causa disso você é jornalismo e está autorizado para falar o que todo mundo quer que você fale e fazer, na verdade, publicidade de algumas ideias e não fazer jornalismo de fato, que é denunciar o que precisa ser mudado, aí você deixa de ser jornalista. E aí você começa a dizer que a credibilidade tem que existir por conta de um diploma. Que a credibilidade tem que existir porque você está bem vestido, que você está dentro de uma redação que tem um ar-condicionado. Sendo que a credibilidade da informação está no fato do René ser da comunidade.
realidade, acompanhar, viver essa realidade e poder dizer sobre ela. Uma das premissas básicas do jornalismo é a verdade, a gente aprende isso na faculdade. Poder dizer sobre ela de uma maneira que ninguém mais pôde dizer naquele contexto. Dos outros também, assim, jornalistas que têm diploma não poderiam, assim, até certo, pelo acesso à comunidade e tudo, não poderiam estar lá, e ele fez um papel marcante. Fato é que foi fundamental, realmente foi um marco na imprensa. Por exemplo, nessa época, as pessoas até vinham falar assim, a gente fez até várias brincadeiras assim na internet, sabemos que foi uma coisa muito séria e tudo mais que aconteceu no Alemão, mas quando chegava um jornalista e falava assim, fomos os primeiros jornalistas a chegar no alto do Morro do Alemão, aí o pessoal da comunidade postava assim, não, nós já estávamos aqui, nós já estamos aqui, nós já estamos fazendo essa comunicação. E no lugar, super importante, no lugar. E uma coisa que foi muito importante, assim, acho que para a grande mídia, que foi a importância da gente estar dentro da comunidade. Como você estava falando, os jornalistas, a própria polícia embarreirava, tinha uma barreira onde eles deviam ter acesso, porque o jornalista, para chegar na comunidade, ele não sabe qual é o ponto que tem, onde é um ponto delicado, onde não é e tudo mais. Então tinha uma barreira onde os jornalistas eram limitados na estrada e não podiam ter acesso ao Complexo do Alemão. Então a única fonte de comunicação, o único canal de comunicação que os jornalistas, que as pessoas podiam ter, era o Voz da Comunidade, o Twitter. Porque, por exemplo, a gente estava acompanhando na TV, na Record e na Globo. Por exemplo, na TV, tanto na TV Globo quanto na Record, eles falavam assim, antes mesmo de chamar o repórter, eles falavam, estamos acompanhando aqui na internet, nas redes sociais. Depois de um tempo eles começaram a mencionar, é o Voz da Comunidade. Depois de um tempo começaram. Até então eles não mencionavam também, por uma questão de segurança e tudo mais, por nós sermos da comunidade. Então eles falavam, olha, nós não vamos falar que são vocês que estão postando e tudo mais, eles por questão de segurança. Pra vocês. Passava essa informação pra gente. Não vamos falar. E depois de um tempo, quando a polícia tinha entrado, e falava assim, falamos agora, o Voz da Comunidade acabou de postar que tá tranquilo, ou que aconteceu um novo tiroteio na rua tal, tudo mais. Então, eles pegavam essas informações, eram fontes de informações. Uma vez, quando estava nesse link ao vivo, o apresentador da Record estava falando assim, acabei de ver aqui no meu Twitter, o pessoal na Voz da Comunidade falou que voltou o tiroteio. Repórter? E aí eles mesmos chamavam o repórter para saber. O repórter às vezes tem um tempo assim, de comunicação até chegar à redação, e aí não teve esse tempo, né? Porque eles viram no Twitter que era imediato e na mesma hora chamou o link ao vivo. Então, assim, tinha esse lance de estar sabendo na mesma hora, naquele instante, né? E isso para o jornalismo é muito importante, de estar sabendo na hora o que está acontecendo naquele exato momento. Para você ter noção, quando a gente postava assim, uma mensagem, há um intenso tiroteio nesse momento, aí botava a hora certinho e tudo mais, no Morro da Baiana, no Morro da Deus. Quando a gente postava esse tipo de informação, as pessoas retweetavam muitas mensagens, assim, eram mais de 300, 400 retweetados em menos de um minuto. As pessoas retweetavam e passavam a notícia para o mundo inteiro. Acho que o que o caso do René mostra, que é muito legal isso que você está contando, é que informação é poder, né? Assim, comunicação é poder, e como todo poder, você deve entender para que ele serve, né? Qual é a função desse poder? Como direcionar. E eu acho que esse instrumento da autocomunicação, da auto-organização para a informação, do esclarecimento, de mostrar coisas que estão escondidas, é um poder muito considerável. E é um poder que as pessoas precisam tomar cada vez mais e realizar dentro das suas comunidades, dentro dos lugares onde vivem, para transformar a realidade e fazer o jornalismo, que originalmente é de fato o jornalismo, que é mostrar o que ninguém quer que se mostre, romper a barreira dos interesses, romper a barreira da burocracia do jornalismo tradicional. Porque o que o Renan está dizendo, desculpa, é o seguinte, poxa, eu fui lá e tuitei. Ok, tuitar todo mundo poderia tuitar, foi super interessante, você não seria barrado por tuitar. Mas se você estivesse produzindo um jornal impresso, numa legislação até se impeditiva... Até redação, como fonte. Exatamente, mas se ele estivesse, por exemplo, produzindo um jornalismo impresso, um jornalzinho impresso, uma legislação mais impeditiva, que impedisse ele de fazer isso,
Ele não poderia fazer esse jornal impresso. Se ele quiser fazer grandes reportagens sobre o que está acontecendo na comunidade e soltar num jornal impresso, se há uma legislação impeditiva que obriga ele a ter um diploma de jornalista para assinar esse jornalzinho, ele não poderia fazer essas grandes reportagens. Se ele quiser abrir uma rádio comunitária junto com os colegas para colocar a voz da comunidade, dessa vez em ondas, né, e não só em caracteres, para rodar, ele também seria impedido disso. Então, a mídia social, ainda bem, ela rompe com essa lógica até do ponto de vista jurídico. Não há argumento jurídico para você impedir a mídia social, né? Porque todo mundo pode usar. Mas em qualquer outro meio, isso seria muito sério, assim. Então é mais um motivo pra gente falar, olha, não faz sentido manter a obrigatoriedade do diploma, né? E tem essa coisa que você falou, a gente é sobretudo comunicador, né? E é uma coisa que eu, tanto no meu contexto profissional, como no meu contexto de militância política, trabalho, assim, faço tudo, né? Então a gente sabe, a gente edita vídeo, e nas redações não é diferente. A gente edita vídeo, a gente cada vez mais é cobrado por ser repórter multimídia, então eu trabalhei um tempo cobrindo política para um blog e para o UOL, e a gente era estimulado a ser repórter multimídia, a fazer vídeo, a fazer áudio, a fazer podcast, a escrever texto. E isso está em toda a realidade, então cada vez mais o conceito de comunicação vai se alargando, vai se ampliando, e essas caixinhas que tentam enquadrá-lo, fica cada vez mais sem sentido. Vai caindo por terra. Eu acho assim, que o questionamento maior é o poder da liberdade de expressão, você não calar pessoas, né? E não também deixar a informação só na mão de um grupo, né? Eu acho que a informação é algo que tem que ser democrático, disseminado, e você não pode chegar a dizer, não, ele não pode fazer isso porque ele não é jornalista. Então a gente deixaria de saber informações importantes que estão acontecendo na comunidade dele por conta desse valor, né? Desse grupo, talvez essa coisa tradicional, essa visão tradicional, né? Que o jornalismo hoje mudou, né, o conceito. O conceito de jornalismo hoje acho que não é mais aquele. A informação é transmitida por vários veículos, e desde os 11 anos você tinha o desejo de ser jornalista, mas velho, você conseguiu fazer jornalismo, a gente está percebendo aqui, e agora com 19 vai sair da escola, vai entrar para o curso de jornalismo? Com certeza, fazer 19 agora, na verdade, em outubro, mas assim, estou estudando, terminando agora o ensino médio, 18 anos, e vou fazer o curso de jornalismo. As pessoas falam, mas mesmo não precisando de diploma, tudo mais, você quer fazer jornalismo? Mas eu quero fazer o jornalismo também para poder falar, eu faço a comunicação da comunidade, sou jornalista, para ter para não terem o que falar, né? Na verdade, porque falar você já fala, você não quer que falem de você. Exatamente. E como é que você espera que vai ser a ambientação tua no curso de jornalismo com os outros colegas? Porque as pessoas vão reconhecer o René Silva. Você vai se mostrar como divisor de águas ali naquela turma, ou vai ser mais um aluno? Acho que vai ser mais um aluno, onde cada dia mais vamos aprender juntos, e o que eu tiver de experiência para mostrar, eu vou mostrar. Curtir e compartilhar, exatamente, né? Vamos ampliar o share. Gente, então, a gente está terminando o papinho, falar da fome, da vontade de comer doce e, em especial, nas redes sociais, mídias digitais. Tem um menino que fala muitos brigadeiro. Esse menino está aqui. E a Bia Brigadeiro, que é uma amiga minha, ela trouxe um presentinho para os três, mas pensando no Renê. Isso é muito sério, tá, gente? É brigadeiro. Brigadeiro é muito importante. Isso aqui é uma moeda de ouro. Aqui pra você, Bia te deu. Obrigado. Pra você, André. Você ficou por último, fica sentado. Não tem problema, não. Aqui. A gente vai comer junto. Ela colocou 4 brigadeiros recheados com sabores diferentes pra vocês e fez com o maior carinho. O contato da Bia Brigadeiro eu vou deixar no descritivo do vídeo. Mais informações sobre os amigos da Social de hoje eu também vou deixar lá para que vocês possam acessá-los pelas redes sociais, mídias digitais, internet, ligar, qualquer coisa vocês vão achar eles, tá? Vou deixar tudo lá. Até o próximo vídeo. Tchau. Valeu, gente. Até mais. Até mais.